Há momentos na história em que o som do progresso muda de tom. O rugido dos motores a combustão, símbolo de um século inteiro, começa a dar lugar a um silêncio poderoso, o dos carros elétricos. Esse silêncio não é ausência, é transformação. Ele representa um novo ritmo para o planeta, uma nova mentalidade para quem dirige o futuro. Cada bateria carregada é um ato de consciência. Cada quilômetro rodado, um passo rumo à inovação limpa. O mundo está acelerando sem barulho, mas com propósito. E quem entende isso já está no comando da nova era da mobilidade. Durante mais de um século, o som dos motores a combustão foi o símbolo da liberdade moderna. Era o barulho do progresso, da estrada aberta, da independência. Mas o tempo avança, e com ele, a consciência humana. Hoje, vivemos uma das maiores viradas da história da mobilidade, a era dos carros elétricos. E essa transição não acontece com explosões ou fumaça. Ela acontece no silêncio. Um silêncio que fala sobre eficiência, inovação e respeito ao planeta. O carro elétrico representa muito mais do que um novo tipo de transporte. Ele é um manifesto tecnológico, um grito silencioso contra o desperdício e a poluição. Ele traduz o desejo de uma geração que não quer apenas chegar mais rápido, mas também viver melhor. Quando o motor deixa de emitir gases e ruídos, algo muda, não só nas ruas, mas também na mentalidade das pessoas. Dirigir um carro elétrico é experimentar o futuro agora. É sentir o poder da energia limpa fluindo de forma quase simbólica, mas totalmente concreta. A transição, porém, não foi simples. No início, o ceticismo era o combustível mais comum. Muitos duvidavam da autonomia, do custo, da viabilidade. Mas a inovação tem um poder curioso. Ela não pede permissão, ela acontece. As baterias ficaram mais potentes, as recargas mais rápidas, os preços começaram a cair. E com cada avanço técnico, o carro elétrico deixou de ser um luxo futurista para se tornar uma escolha consciente e acessível. A verdadeira revolução, contudo, não está apenas nas ruas, mas na cultura. O carro elétrico nos convida a repensar o que significa mobilidade. Não se trata mais apenas de deslocamento, mas de conexão com o meio ambiente, com a cidade, com o próprio tempo. Ele redefine o ritmo da vida moderna, onde o silêncio do motor abre espaço para o som das ideias. Em cidades inteligentes, essa transição já é palpável. Postos de recarga substituem os antigos postos de gasolina. Frotas elétricas circulam em empresas e transportes públicos. Políticas sustentáveis incentivam o consumidor a escolher o futuro. E por trás disso tudo, há uma nova consciência coletiva surgindo, a de que tecnologia e natureza não precisam estar em lados opostos, mas podem caminhar juntas na mesma estrada. O mais interessante é perceber que o carro elétrico não é o fim, e sim o começo. Ele é a porta de entrada para um ecossistema inteiro de inovação, das energias renováveis à inteligência artificial que otimiza o trânsito, das baterias recicláveis às casas que se integram ao veículo como parte de um sistema energético sustentável. O automóvel, antes símbolo de individualidade, torna-se parte de uma rede colaborativa e inteligente. A transição silenciosa está acontecendo diante de nossos olhos, e ela tem um som próprio, o som do progresso responsável. Quem o escuta
compreende que dirigir um carro elétrico é mais do que mover-se, é participar ativamente da reconstrução do mundo. Se o motor era a alma dos carros antigos, a bateria é o coração dos carros elétricos. É nela que vibra a energia do futuro, armazenada em células que carregam não apenas eletricidade, mas esperança. A revolução das baterias é o que tornou possível o sonho da mobilidade limpa, e seu avanço é a prova de que a humanidade pode transformar ciência em propósito. As primeiras baterias eram pesadas, caras e limitadas. A autonomia não inspirava confiança, e os tempos de recarga pareciam intermináveis. Mas os engenheiros e pesquisadores nunca pararam. Hoje, vemos um salto impressionante na capacidade de armazenamento, na durabilidade e na eficiência energética. A evolução das baterias de íon-lítio abriu caminho para veículos que percorrem centenas de quilômetros com uma única carga, algo impensável há poucos anos, e o futuro é ainda mais promissor. Já se fala em baterias de estado sólido, capazes de carregar em minutos e durar décadas. Essas tecnologias prometem eliminar os gargalos da mobilidade elétrica, tornando o carro elétrico não apenas uma alternativa, mas a escolha mais inteligente. A inovação não para. Cientistas testam compostos à base de grafeno, lítio-enxofre e até materiais reciclados. Cada descoberta aproxima o mundo de um transporte mais limpo, mais rápido e mais conectado. Mas a revolução das baterias vai além da engenharia. Ela muda a relação do ser humano com a energia. Antes, estávamos acostumados a consumir combustível e descartar resíduos. Agora, aprendemos a regenerar, recarregar, reutilizar. É uma lição de circularidade que transcende o automóvel. É um novo modelo mental. As baterias de hoje não são apenas componentes, mas símbolos de uma economia que aprende com seus próprios ciclos. O impacto também é global. Países investem bilhões em infraestrutura de recarga e produção sustentável de lítio. Empresas que antes dominavam o petróleo agora correm para dominar a energia elétrica. E no meio dessa corrida nasce uma nova consciência, a de que a energia do futuro será tão limpa quanto o pensamento que a guia. Cada bateria recarregada é uma metáfora do renascimento tecnológico e também humano, porque ao mesmo tempo em que carregamos carros, recarregamos esperanças. Dirigir um carro elétrico é uma experiência que muda a percepção do movimento. O que antes era um ato mecânico, agora se torna quase sensorial. O silêncio do motor, a resposta imediata do acelerador, a suavidade da condução, tudo isso cria uma nova forma de relação entre o ser humano e a máquina. É como se a tecnologia, antes ruidosa e complexa, aprendesse finalmente a dialogar com a natureza. No passado, o poder de um carro era medido pelo ronco do motor. Hoje, é medido pela eficiência da energia. O torque instantâneo dos carros elétricos entrega desempenho imediato, sem precisar de ruído para provar sua força. O som que ouvimos é o do vento, o atrito suave dos pneus com o asfalto, o bater do coração de quem percebe que está dirigindo algo que representa o futuro. Essa nova emoção de dirigir também redefine o conceito de prazer ao volante. Não se trata mais de velocidade, mas de fluidez. O motorista não apenas se desloca, ele se integra
ao movimento da cidade, sem poluir, sem incomodar, sem desperdiçar. É uma condução que traz calma e controle, mas também empolgação e propósito. A tecnologia embarcada amplia ainda mais essa sensação. Carros elétricos vêm equipados com sistemas inteligentes que ajustam frenagem regenerativa, otimizam consumo e aprendem com o estilo de direção de cada condutor. Há uma simbiose crescente entre o humano e o digital. A máquina entende o comportamento do motorista e responde a ele com precisão quase emocional. Além disso, o design dos veículos elétricos é pensado para o conforto e a eficiência. Espaços internos mais amplos, interfaces intuitivas e painéis minimalistas reforçam a sensação de leveza. Tudo é pensado para reduzir o atrito físico e mental. Dirigir um carro elétrico é, de certa forma, meditar em movimento, foco, fluidez e consciência. A experiência muda até o relacionamento com o tempo. Enquanto o carro recarrega, o motorista desacelera, aprende a esperar, a planejar, a viver de modo mais equilibrado. Isso reflete uma transformação cultural. Estamos saindo da era da pressa para entrar na era da consciência. E há ainda o impacto emocional. Saber que cada trajeto é feito sem emitir gases poluentes cria um sentimento de contribuição genuína. É o prazer de fazer parte de algo maior, uma mudança coletiva em direção a um planeta mais limpo e equilibrado. Dirigir um carro elétrico, no fim das contas, é mais do que conduzir um veículo. É conduzir uma ideia. A ideia de que o progresso pode ser silencioso, mas profundamente transformador. As cidades são organismos vivos e cada veículo é uma célula dentro desse corpo urbano. Por décadas, o trânsito foi símbolo de caos, poluição e ruído. Mas com a chegada dos carros elétricos, um novo tipo de respiração começa a circular nas metrópoles. O ar fica mais limpo, o som mais suave, e o espaço urbano começa a se reorganizar em torno da sustentabilidade. A mobilidade elétrica não é apenas uma revolução tecnológica, é uma transformação social. Ela redefine o desenho das ruas, o comportamento dos motoristas e até o planejamento das cidades. Locais que antes estavam sufocados por fumaça e buzinas começam a se abrir para o convívio e o verde. Estacionamentos se tornam pontos de recarga, avenidas se adaptam para veículos compartilhados e a paisagem urbana passa a refletir um novo tipo de civilização, a da responsabilidade coletiva. Os impactos ambientais são imediatos. A redução das emissões de CO2 melhora a qualidade do ar e reduz doenças respiratórias. O silêncio urbano diminui o estresse e a poluição sonora. Menos manutenção significa menos resíduos tóxicos e peças descartadas. A cidade elétrica é mais limpa, mais silenciosa e mais saudável. Mas o impacto vai além da ecologia. Ele chega ao comportamento humano. O cidadão elétrico pensa diferente. Ele planeja, colabora, compartilha. Aplicativos conectam motoristas a estações de carga, informam sobre eficiência e promovem comunidades sustentáveis. A tecnologia cria uma rede de consciência coletiva, um ecossistema digital e humano funcionando em harmonia. Governos de todo o mundo já entendem essa virada e estão investindo pesado em infraestrutura de recarga, incentivos fiscais e transporte público elétrico. Em países como Noruega e Holanda, os carros a combustão
estão com os dias contados. E essa mudança inspira o resto do planeta a acelerar a transição. O resultado é uma nova forma de cidade, inteligente, conectada e viva, onde o trânsito não é um problema, mas parte da solução, onde a energia não é desperdiçada, mas regenerada, onde a tecnologia não domina o espaço urbano, mas o harmoniza. Os carros elétricos são catalisadores de uma nova civilização urbana. Eles não apenas nos movem, mas nos ensinam a viver de maneira mais equilibrada. Quando o progresso chega em silêncio, a cidade respira alívio. A revolução dos carros elétricos está criando uma nova economia. Uma economia que movimenta trilhões de dólares, mas com base em princípios diferentes: sustentabilidade, eficiência e inovação. Se antes o petróleo era o sangue que corria pelas veias do mundo, agora é a energia elétrica que alimenta o sistema global de transporte. Essa transformação não é apenas tecnológica, é econômica e estratégica. Montadoras, empresas de energia, startups e governos competem e colaboram ao mesmo tempo em busca de liderança nesse novo mercado. A produção de baterias, o desenvolvimento de estações de recarga e a integração de sistemas inteligentes criam uma cadeia de valor totalmente nova. Os empregos mudam, as profissões evoluem. Engenheiros elétricos, programadores, especialistas em energia renovável e designers sustentáveis tornam-se peças centrais dessa engrenagem. As economias que entenderem essa mudança cedo terão vantagem competitiva, e as que resistirem ficarão presas ao passado. A eletrificação também afeta o bolso do consumidor. Embora o investimento inicial em um carro elétrico ainda seja maior, o custo de manutenção é drasticamente menor. Não há trocas de óleo, o desgaste de peças é reduzido e o custo por quilômetro rodado é significativamente inferior. A longo prazo, o carro elétrico não é apenas uma escolha ambiental, mas também uma escolha econômica inteligente. Empresas que adotam frotas elétricas percebem ganhos concretos, menos custos operacionais, mais eficiência e melhor imagem de marca. E os governos, ao incentivarem essa transição, estimulam um ciclo positivo de inovação e sustentabilidade. O carro elétrico está transformando a economia global porque obriga todos os setores a repensarem sua lógica. O combustível agora é o conhecimento. O lucro vem da eficiência. E a moeda mais valiosa é a confiança do consumidor na inovação. Toda revolução enfrenta resistência, e com os carros elétricos não é diferente. Muitos mitos ainda circulam, alimentados por desinformação e medo da mudança. Dizem que eles são caros demais, que as baterias não duram, que não há energia suficiente para todos. Mas a verdade é que esses obstáculos estão sendo superados com velocidade impressionante. O custo das baterias caiu mais de 80% em uma década e continua em queda. A autonomia média dos carros elétricos já ultrapassa 400 km e há modelos que chegam a 800 km por carga. As redes de recarga crescem todos os dias e o tempo de espera reduz a cada novo avanço. Outro mito comum é o de que o carro elétrico não é sustentável por causa do descarte das baterias. No entanto, programas de reciclagem e reuso estão evoluindo e muitas empresas já reaproveitam até 95% dos materiais das células antigas. Além disso,
Novas tecnologias reduzem drasticamente o uso de metais raros. Os desafios ainda existem, especialmente na infraestrutura e na produção em larga escala. Mas são desafios de transição, não de impossibilidade. O mesmo aconteceu com a telefonia, com a internet e com a energia solar. Toda mudança parece difícil, até se tornar inevitável. O carro elétrico não é um modismo, é uma resposta ao esgotamento dos recursos fósseis, ao colapso ambiental e à busca por uma economia mais limpa e justa. Os carros elétricos são apenas o primeiro passo rumo a algo ainda maior, a fusão entre mobilidade e inteligência artificial. Em breve, os veículos não apenas se moverão com energia limpa, eles pensarão. A combinação entre eletrificação e IA está criando a próxima geração de transporte, autônoma, conectada e intuitiva. Sensores inteligentes, algoritmos preditivos e comunicação entre veículos, V2V, já estão transformando o modo como dirigimos. O carro aprende, reage e antecipa. Ele não é mais apenas uma máquina, mas um parceiro cognitivo. A IA otimiza rotas, reduz congestionamentos, previne acidentes e até detecta falhas antes que aconteçam. E quando combinada com energia renovável, cria um sistema de mobilidade sustentável e inteligente. No futuro próximo, teremos cidades onde os carros se comunicam entre si e com semáforos, onde o trânsito flui como um organismo autossuficiente. O motorista deixa de ser operador e passa a ser observador. O carro faz o trabalho, enquanto o humano pensa. Essa fusão entre tecnologia e consciência inaugura uma era em que dirigir será sinônimo de harmonia entre homem, máquina e ambiente. Chegamos ao fim desta jornada elétrica, e talvez a principal lição seja esta: o futuro não está chegando, ele já está acontecendo. Os carros elétricos não são mais uma promessa, são uma realidade que redefine a forma como vivemos, trabalhamos e nos movemos. Eles representam um encontro entre inovação e responsabilidade. Cada veículo elétrico nas ruas é uma mensagem silenciosa, dizendo que a humanidade ainda sabe evoluir, que a tecnologia pode sim ser parte da solução. Mas essa transformação só é completa quando cada um de nós decide participar dela. Ao escolher energia limpa, apoiamos empresas sustentáveis. Ao falar sobre o tema, inspiramos outras pessoas. E ao entender a importância dessa transição, aceleramos juntos para um futuro mais consciente. Se você acredita no poder da inovação, inscreva-se no canal, deixe o like e continue assistindo aos vídeos recomendados na tela final. O conhecimento é o combustível mais poderoso que existe, e juntos podemos continuar movendo o mundo com energia, propósito e consciência.